Hilux GR Sport, Ranger, Storm, Frontier Attack. O fato é o seguinte, essas picaponas 4x4 turbo diesel com tema visual esportivo estão em alta e foi para entrar nessa briga que no fim do ano passado a Chevrolet lançou essa picapona que está aqui atrás de mim, versão Z71 da S10. Quando a gente está falando de S10, a gente está falando de muita tradição, todo mundo sabe, né? 27 anos de história, sendo 10 deles somente nessa segunda geração, que foi quando ela assumiu a plataforma GM31 Duplo X, que é a mesma plataforma da Colorado norte-americana. E ela realmente tem uma posição muito sólida no mercado. É verdade que ela não ameaça mais a Hilux na liderança já faz alguns anos, né? Desde 2015, 2016, embora a gente teve aí um ou outro ano no qual a gente teve uma disputa mais direta, mas também ninguém tira ela da segunda posição, especialmente agora que a Ranger está nessa situação da Ford não fabricar mais no Brasil veículos, ela não ameaça nem de longe mais a S10 e nem mesmo a L200 consegue entrar nessa posição de brigar diretamente com a S10. Então aqui hoje a gente está com essa Z71 e a gente vai detalhar tudo para vocês, explicar o que significa essa sigla, do que ela abre mão para poder introduzir essa série desses itens de personalização que vocês estão vendo. Como vocês conseguem ver, a gente fez um fora de estrada que você vai assistir em detalhes também e lógico, a gente pegou estrada também, que é uma parte muito importante para o proprietário de um veículo como esse. Então acompanhe a partir de agora com a gente no Autoline. Mas afinal, o que é essa sigla aqui, Z71? Um pouquinho de história para vocês. Lá na década de 60, década de 70, a Chevrolet disponibilizava pacotes de opcionais especiais e iam vir basicamente de duas formas. Pedidos regulares, né, para veículos de produção, que eram os RPOs, e também tinham pedidos especiais para o escritório central, que eram os COPOs, como eles chamavam, né? Isso não importa muito, o que importa é que dessa salada aí nasceram versões muito especiais, por exemplo, do Camaro, versões como o Z28, mais voltado para autódromo, e a versão ZL1, que era um monstro com motor Big Block de alumínio, que era um carro de arrancada para as ruas, basicamente. Z71 faz parte dessa filosofia e faz parte de um pacote de opcionais voltados para aprimorar a capacidade do off-road. Então você vai ver aí veículos como a Colorado, a Silverado, esse pacote opcional. Só que lá nos Estados Unidos, esse pacote realmente é voltado para performance no fora de estrada. Então você vai ter amortecedores monotubos da Rencho, uma capacidade maior, uma altura maior, pneus voltados para fora de estrada, diferencial autoblocante especial, peito de aço também na caixa de transferência, além de algumas melhorias aí no sistema de filtragem. Quando a gente está falando da S10 Z71, a gente teve uma mudança dupla de proposta. Primeira coisa que ficou menos funcional e mais aspiracional. Então você vai ter todo esse kit de personalização, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, que também está presente nas Z71 norte-americanas. A gente também tem pneus específicos all-terrain aqui, né? Um pneu inclusive mais parrudo do que das demais S10, mas aqui a gente não tem todas aquelas funcionalidades, não tem nenhuma mudança mecânica, parte de suspensão, de estrutura, na verdade não tem nada de diferente nesse sentido, ela parte da LT como uma versão mais personalizada, com uma pimenta mais visual, né? Então ela é uma versão que também deixa de ser um pacote de opcionais. Lá nos Estados Unidos você consegue equipar com a Z71 praticamente qualquer versão da picape, né? Seja qual picape for, Colorado, Silverado. Já aqui a Z71 foi transformada em uma versão que está encaixada exatamente entre a LT, da qual ela foi baseada, e a LTZ. Então ela literalmente divide no meio a família das S10 turbo diesel. Então o que mudou na Z71? Olha, a cara dela evidentemente é a parte que mais chama a atenção, né? Essa cara negra que deixou essa cara de picapona norte-americana. Então vocês estão vendo o logotipo da Chevrolet escurecido, grade negra. Não tem aquela gravata, né, substituída pelo logo Z71, quase que eu falo ZL1 aqui do lado. ZL1 é a versão especial do Camaro. Faróis de máscara negra. Essas molduras também são especiais, são únicos dela, tá? Rodas negras, aro 18.
Vocês conseguem ver por baixo dessa poeira todo esse tema de adesivos que a gente tem lá na lateral, né? E aqui indo para trás, vocês vão ver que a gente também tem um Santo Antônio diferenciado, tubular, com esse estilo meio de picape de competição, que também fornece aqui uns pontos de amarração, de ancoragem adicionais. Então, todo esse pacote Z71 aqui no Brasil na S10 deixou ela com esse visual bem invocado. Muito bonita sem dúvida, mas você paga o preço em outra frente, que é na parte da lista de equipamentos. Sim, você tem 6 airbags, controle de velocidade de cruzeiro, é 4x4, tem sensor de estacionamento atrás, câmera de ré, mas, por exemplo, controle de velocidade de cruzeiro não é adaptativo, não tem sensor de acionamento automático dos faróis. A gente tem aqui um veículo que foi desprovido de alguns equipamentos justamente para você ter essa personalização visual. Então, nem pensar naqueles equipamentos semi-autônomos, como sistema de frenagem emergencial semi-autônoma ou mesmo centralização de faixa, que estão reservados para topo de linha High Country, né? E quanto que você paga por isso aqui? Você paga R$290 mil, 289.660 para ser mais preciso, aqui em São Paulo, que dá uma diferença aí que não é tão grande também para a High Country, que vai estar na casa de R$307 mil. Sem dúvida nenhuma, você está atrás de um bom negócio e na parte do custo de propriedade e financiamento é uma fatia essencial, então é muito importante você contar com um bom financiamento e conte com a melhor proposta para isso com o Bradesco Financiamentos. É só você ir em autoline.com.br, lá no topo do site, clique em simular financiamento, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e você já vai ter a melhor proposta em mãos. Enquanto está lá no site da Autoline, confira também as opções de seminovos com até 5 anos de uso, a gente deixou o link ali separado na descrição e nos comentários para você dar uma conferida, que tem muita opção de turbodiesel interessante nesse valor aqui e também muito abaixo. Caçamba, a gente tem aqui 1.061 litros e 1.046 quilos de capacidade, que está bem na média literalmente aí do setor, né? Vai estar acima aí da Frontier e da Hilux, que vão estar mais próximas aí dos 1.000 litros barra 1.000 quilos, um pouquinho acima elas estão, né? Mas vai lembrar aí que a Amarok e a Ranger vão estar aí com uma capacidade maior, né? Próximo aí a mais ou menos 1.200 litros, então em volume tem uma vantagem aí, e também mais ou menos 100 quilos de carga a mais de capacidade. Então a tampa vocês viram que tem um amortecimento, né? Então você solta ela, desce devagarinho. Acho que poderia ter uma mola aqui para ajudar um pouquinho em algumas circunstâncias, mas de forma geral é uma articulação boa. Vamos dar uma olhadinha na cabine. Cabine da S10 Z71, e aí? Vocês conseguem ver que tem um contraste bem grande aí entre o interior e a parte de fora, né? Então, a parte de fora a gente tinha um monte de elementos de personalização e aqui a gente tem uma coisa muito simples, né? De diferente você vai encontrar basicamente esse emblema Z71 aqui no painel de porta, próximo aqui à maçaneta, e essas costuras diferenciadas aqui no banco, né? O vermelho e o branco contrastando aqui com o preto, desse couro sintético, mas de forma geral nada assim que vai te remeter a algo especial como o que a gente estava vendo do lado de fora, né? Inclusive bem simples em materiais e soluções. Tem um outro capricho como esse pesponto aqui, né, na face do painel, um acolchoado aqui também na face aqui do painel de porta, mas inclusive da mesma cor e textura do plástico, né? Então, de forma geral, é uma cabine bem simples e que mostra a idade do projeto da S10, que já tem 10 anos nessa geração. O maior exemplo está na falta de um local para você conseguir colocar o smartphone aqui no console central. A porta USB está aqui dentro, né, desse porta-objetos, mas uma vez que você pluga, se você tem um telefone grande, você não consegue nem encaixar ele direito, tem que rodar com essa tampa levantada, que foi o meu caso com o S20, né? A gente tem uma falta aqui de portas USB, a gente tem 2 tomadas aqui, né? Mas portas USB mesmo, aqui na frente só essa, né? Então tudo isso mostra um pouquinho a idade do projeto. Eu falei em simplicidade, coisas que você vai perceber, como por exemplo a falta de um ar digital. Então aqui você não escolhe a temperatura, né? Então você vai ter que ir ajustando manualmente, conforme o calor vai vindo você vai ter que ajustar aqui a temperatura. O ajuste aqui na coluna de direção é só a altura, né? E não é uma amplitude muito grande. Ainda que a ergonomia de direção não tenha gostado, mesmo com a falta de ajuste telescópico, mas aí significa que serviu mais para o meu corpo, mas talvez não sirva para o seu. Então vale esse ponto de atenção aqui, né? Acendimento automático de faróis não tem, então tem algumas coisas que são bem simples aqui. Sistema de infotainment é uma tela pequena, 7 ou 8 polegadas, se não me engano, mas o hardware é bom, ele é veloz, então por esse lado ok, legal. Conexão sem fio, vocês vão ver aqui, para Android Auto não tem, né? Então você tem que conectar, né, via cabo para você iniciar aqui o Android Auto.
E a gente tem uma câmera de alta resolução, que realmente a câmera é muito boa. Vocês estão vendo aqui a visão traseira. Você pode acionar aqui uma guia tanto para estacionar, quanto também no caso de você ter aí um trailer, né? Então, de forma geral, aí é uma cabine simples, funcional, desprovida de muitos luxos, mimos e recursos de conveniência, né? Então, uma pegada um pouco mais raiz. E o espaço traseiro, vamos ver. Espaço traseiro, toda picape com chassi tem essa questão, que é o quão baixo fica o assento, justamente porque o assoalho fica numa linha mais elevada por causa do chassi que passa por baixo, né? Então nota aí como toda essa parte da coxa fica quase toda desencostada, né? Então fica meio como se tivesse acocorado, né? Não tem jeito, isso faz parte. Bem como o ângulo do encosto traseiro fica mais ereto, porque o projeto é feito para beneficiar o espaço da caçamba. Ainda assim, a gente tem para lá de 3 metros, né, de entre-eixos, então ainda assim a gente consegue uma posição confortável aqui para viajar. Para o joelho, lógico que dá e sobra. Na vertical também dá, que é um cara com até 1,85 m, 1,90 m talvez, sem contato aqui com a parte do teto. É um veículo largo, então 3 ocupantes também vai tranquilamente, né? Mas, então vamos ver então como é que essa Z71 e esse turbo diesel de 200 cavalos se dão aí na estrada. Essa foi uma aceleração até aproximadamente 80 km por hora aqui. Esse motor 2.8 Duramax CDTI de segunda geração, né? A primeira geração tem aproximadamente uns 10 anos. Se eu não me engano, fabricado pela MWM, a gente está falando de 200 cavalos, 51 kgfm de torque, 200 cavalos a 3.400 RPM e o torque máximo a 2.000 RPM, né? O motor diesel tem essas curiosidades, né? 0 a 100 da S10 está na casa de 10,1 segundos, é uma boa razão de aceleração. E o torque chama bastante atenção, né? 51 kgfm de torque, é extremamente provável que seja a picape dessa proporção aqui com o maior torque entre as suas rivais, né? Se comparar aí com a Ranger, com a Hilux, vai ser aí na casa de 7 a 10% a mais de torque. Isso é uma coisa que você sente, né? Especialmente para picape, especialmente para turbo diesel é importante. E outra coisa que chama muita atenção quando a gente está falando do universo do turbo diesel é em relação à falta de vibrações. Isso aqui é um motor muito suave em termos de funcionamento. E para isso, na verdade, ele conta com uma série de técnicas, né? Uma série de recursos técnicos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sistema de damper, né? Um absorvedor, amortecedor de vibrações, vamos dizer assim, com eixos balanceadores ali perto da bomba de óleo. Na parte da transmissão, onde tem ali o volante do motor, ele tem um sistema chamado CPA, que é um outro amortecedor, na verdade, um amortecedor de massa, né? Não um balanceador. Do tipo centrífugo, que vai ali contrabalancear, vai tentar cancelar ou pelo menos anular parcialmente vibrações que estão sendo transmitidas para a parte de transmissão. Então vai fazendo essa escadinha, né? E para o lado do local onde o motor é instalado no veículo, a gente também tem coxins hidráulicos. Então tudo isso à sua maneira, cada um vai ali tentando atenuar uma frequência diferente. O motor diesel, a gente sabe, né, tem essa vibração, faz parte, é inerente ao motor, né? Mas aqui de fato você, na estrada, você não sente nada. E quando a gente está considerando aí paradas, né? Até fazer uma paradinha aqui só para mostrar para vocês. O que eu vou sentir aqui mais é um pouquinho mais de vibração aqui no volante, que a caixa de direção vai estar presa no agregado, né? Mas nas costas nada praticamente, e no pé praticamente nada também. Então é um veículo confortável nesse sentido, né? E para isso também a gente tem uma série de coxins aí muito bem trabalhados, né? Na parte da instalação da carroceria sobre o chassi. Lembrando que isso aqui é um veículo chassi, né? Não é monobloco. Então ele tem essas características todas que acabam resultando em toda essa suavidade de funcionamento. Então, lógico, você escuta o diesel, né? Se eu pisar fundo aqui, ó, é inevitável essa intrusão, mas é uma intrusão bem light de ruído aqui na cabine, tá, caras? Então é muito bem resolvido nisso. Aliás, na estrada ali também muito pouco ruído aerodinâmico. Então essa parte assim, a gente sabe, né, no Brasilzão, o pessoal usa muito esse veículo para pegar estrada, né? Então é um carro bem confortável. E embora a calibragem dos amortecedores e molas evidentemente sejam muito voltados aí para conforto, né?
É um veículo que passa bem assim em ondulações, né, em junções de ponte, naquele carro ou aquela picape que fica navegando, que leva vários ciclos para absorver, sabe? Também tem a ver com isso um pouco o fato de que o turbodiesel, ele geralmente as picapes turbodiesel têm molas mais firmes porque a capacidade de carga é maior, né? Então você tem uma maior variação de peso mínimo e máximo, sabe? O mínimo quando eu tô aqui andando sozinho e o máximo com a família toda ou com o pessoal do trabalho e a caçamba aí totalmente carregada, né? Então, nesse sentido, é um veículo muito bem resolvido, bem amadurecido. Afinal, a gente está falando de 10 anos nessa geração, né? Então, ao longo de uma geração de um veículo, sempre você tem aprimoramentos e evoluções que vão sendo atribuídos, né? E esse motor aqui, esse Duramax, tem uma série de recursos aí que já são meio que padrão, né? Nesse universo de motores turbo diesel, sistema Common Rail, trabalhando com até 2.000 bar. Mas uma coisa interessante aqui... duas coisas, aliás. Uma curiosidade que aqui a sincronização não é por corrente, é por correia, mas ela é banhada a óleo. A troca recomendada é a cada 240 mil quilômetros, então também não é como se fosse algo traumático, mas evidentemente tem que estar no seu radar se você for uma pessoa que tem uma propriedade muito longa aí, da picape, né? E a outra curiosidade é que para o ano modelo 2021 foi introduzido um novo turbo aqui da Honeywell. Um turbo de geometria variável, então tem aquele sistema de paz, né, que permite que você tenha basicamente dois tipos de fluxo, né, e todas as variações que existem entre o máximo e o mínimo. Então você vai ter uma condição que você precisa de uma aceleração maior dos gases, ele vai trabalhar com uma rota mais curta. Quando você precisa de mais volume, para ter mais potência, ele abre ali as pás e aí você utiliza aí a voluta de uma forma plena, né? É um turbo arrefecido a água, então, além do óleo lubrificante, evidentemente. Então, é o mesmo que, inclusive, é utilizado na Colorado, norte-americana, né? E aí, com tudo isso, veio a recalibragem. Então, teve um ganho geral de performance, de curva de torque, de eficácia, né? De economia de combustível. E, bom, turbo diesel não tem nem o que falar, né? Mesmo um veículo de 2 toneladas aqui, se relou no pé no acelerador, ele está subindo sem nem pensar, ainda mais vazio, como a gente está carregando agora nesse instante. Mas nem tudo são boas notícias. Nesse mesmo ano, o modelo 2021, o S10 perdeu o famoso LSD, né, o sistema de deslizamento limitado, né, o famoso autoblocante, o diferencial traseiro, que para a maior parte das pessoas, de verdade, não vai fazer falta. Você vai sentir falta mais disso quando? Em situações relativamente específicas, do tipo um piso muito escorregadio ou uma situação onde você vai ter a suspensão de uma das rodas no fora de estrada. Porque o que faz o autoblocante, o deslizamento limitado? Quando você tem uma roda com tração, quase praticamente sem tração, escorregando ali livremente, esse sistema ele vai transmitir o torque do motor para o outro lado, né? Então, numa situação de baixa aderência, ajuda bastante. Ou num caso que a roda está suspensa, que nesse caso a roda ia ficar recebendo torque no motor ali, a que tem menos carga, que está suspensa no ar, né? Mas aqui a gente está falando de veículo 4x4 de qualquer jeito, né? Então, não é também então como se você fosse atolar facilmente, né? Mas em situações críticas você evidentemente pode precisar desse recurso e você não vai ter. E vamos lá, né? A gente tá falando de uma Z71. Eu acho que nessa versão aqui, pelo menos, eu acho que você tinha que manter, já que a premissa da Z71, desse kit, nos Estados Unidos, é justamente você ter uma maior capacidade no fora de estrada, né? O que mais que a gente pode falar aqui? Como veículo, é evidente que é uma picape grande, tem 5,40 m, tem mais de 3 metros entre eixos. Veículo com chassi, ele esterça pouco, né? É natural, faz parte do projeto. Então, se você está acostumado com picapes compactas ou mesmo com uma Toro da vida, você vai sentir isso um pouquinho, essa diferença, né? O eixo rígido em situação de piso ruim, você vai sentir que ele sacoleja um pouquinho mais, mas está muito bem amadurecido isso, então é uma coisa que você vai sentir de forma mais light, né? Mas a S10 ela tem uma dinâmica de picape chassi mesmo, tá? A Maroc, por exemplo, ela tem uma tocada um pouco mais automotiva, vamos dizer assim, né? Você se sente um veículo mais com as transições, assim, em curvas mais próximas a de um automóvel, enquanto aqui na S10 e mesmo em outras picapes como a Frontier e a Hilux, você vai ter uma experiência mais picapona mesmo. Então, curvas requer aí um pouquinho mais de cautela, ainda mais com esses pneus all-terrain que a gente tem, mas é um veículo que também se apresenta com toda a progressividade e comunicabilidade dentro do possível, né? Então não é também como se fosse
um trator que você estivesse dirigindo. O fato é que as picapes com o chassi evoluíram junto com a engenharia automotiva nessas últimas 2 décadas, né? Então, se você pegar uma picape de 2010 e uma zero hoje, a diferença é assombrosa, assim, é uma diferença muito grande. Então, é confortável. E como a gente vai ver daqui a pouquinho no trechinho de fora de estrada que a gente vai pegar, é um veículo que você consegue andar de forma relaxada, assim, né? Então você consegue meio que atropelar um pouquinho obstáculos, né? Sem grandes problemas. Essa lombada era alta, você viu que ele absorveu de forma bem tranquila, né? Tração traseira tem essas coisas, dá para se divertir, mesmo sem o tal do diferencial autoblocante, né? Então agora eu estou no modo manual, a gente está fazendo esse fora de estrada mais levinho aqui nessa parte, mais rápido, e daqui a pouco a gente vai pegar um terreno um pouco mais acidentado, aqui só para a gente sentir um pouquinho a capacidade, como ela consegue absorver bem, mesmo se tratando da versão turbo diesel, que tem essa carga maior de amortecedores e molas, né? Então a carroceria em cima do chassi consegue conter uma parte desses impactos, e a gente também tem um curso de suspensão bem generoso, que é outra vantagem que a gente tem nessas picapes com chassi e eixo rígido na traseira. O ângulo de ataque melhorou um pouquinho, né, nessa restilização que teve para o ano modelo 2021, passou de 27 para 29 graus, ângulo de entrada, saída 26, aqui a gente tem 22,8 centímetros de vão livre, então são boas medidas, está bem na média, na verdade, das picapes, não tem nenhuma que fica muito atrás, nenhuma que fica muito acima, né? E aqui eu estou com o controle de tração desligado, inclusive, né? Então aqui eu vou parar aqui nessa terra fofa aqui e tentar fazer uma saída, e aqui a gente tem esse seletor rotativo para você mudar para o sistema 4x4, que também tem uma opção de reduzida, né? Então, evidentemente, numa situação dessa aqui, sair é um pouquinho difícil, mas olha como ela sai mesmo assim por causa do pneu AT. Então, te falar que é até difícil ter uma circunstância, a não ser com barro, que você vai precisar do 4x4, né? Que eu acabei de acoplar aqui, nem usei a reduzida, na verdade, totalmente desnecessário por causa do torque que a gente tem. Até 100 por hora você consegue mudar para o 4x4 em velocidade, na configuração normal. E aí a reduzida você tem que parar o veículo efetivamente, né? Mas então eu vou até voltar aqui para o 4x2 porque não tem uma necessidade. Mas de forma geral é isso aí, pessoal. É um veículo que, como eu falei, amadureceu muito ao longo desses 10 anos, né? Então é bolinho isso aqui. Esse caminho que a gente fez não quer dizer nada para um veículo desses, né? Então a gente sabe justamente por causa disso que veículos como a S10 tem toda essa predileção aí, em ter um público muito cativo, muito fiel, ainda mais considerando também da rede de concessionários da Chevrolet, né? E como eu falei na introdução, ela não consegue alcançar a Hilux, né? Isso é um fato, está ali numa posição confortável, bem acima de L200 e Ranger, né? Mas não chega na Hilux. Então, eu acho que a gente se sente meio que na obrigação também de avaliar, então, a Hilux para a gente ver justamente o que ela tem. A gente pode pegar, inclusive, a versão GRS, o controle de estabilidade está ligado, para a gente sentir qual é que é a dela e o que ela tem de vantagem e desvantagem em termos de custo-benefício e em termos dinâmicos também, porque eu não consigo fazer essa comparação porque faz um tempo que eu não ando na Hilux, né? Então vou fazer isso num próximo vídeo aí no Autoline. Ainda esse ano vocês vão ver a nossa avaliação na Hilux GR Sport para a gente sentir então qual que é a diferença efetiva que a gente tem em relação a essa aqui, né? A líder contra a vice-líder, vamos dizer assim. Certo, pessoal? Então é isso. Eu gostaria muito que a Z71, considerando que a gente está falando desse nome tão tradicional aí no universo da Chevrolet, de fato tivesse pelo menos aí uma suspensão mais alta, um LSD, né, no diferencial traseiro, alguns diferenciais a mais de capacidade no fora de estrada. Aqui a gente seguiu pelo caminho aspiracional, tem uma funcionalidade por causa dos pneus, mas eu acho que é pouco considerando a sigla, né? Mas ainda assim, pelo lado da personalização, que a gente sabe que também faz parte, né, no universo das picapes, tem um visual invocado, ela acabou agradando bastante. Mas você paga por isso e abre mão de alguns equipamentos, como eu falei, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da avaliação. Não esqueça de assinar o canal da Autoline, se você ainda não assina. E a gente se encontra numa próxima. Obrigado e um abraço.